Olá, meus queridos, tudo bem? Começamos aqui a nossa aula de função polinomial do segundo grau. Sejam todos bem-vindos, tá? Meu nome é Lucas Gabriel, sou professor de matemática aqui, que organiza o curso Matemática Superior. Sejam bem-vindos aqui para a nossa aula teórica, tá? Hoje o nosso assunto é função polinomial do segundo grau. Essa aula vai estar dividida em algumas partes, porque é muito grande, tá, o conteúdo. E essa primeira aqui é uma aula teórica. Eu vou ter questões, a gente vai resolver questões, mas o foco não é esse. O foco é teoria. Sempre, claro, respeitando vocês. Comentando aqui, ó, nós estamos aqui nessa parte do planejamento, vou colocar aqui, ó, nós estamos na parte, tá? Nós estamos na data 31/10, então nas próximas semanas a gente já vai ter uma outra aba aqui, tá? Que a gente já vai entrar no mês de novembro. Eu vou atualizar vocês aqui com as agendas de aulas. Então a gente vai ter aula aqui de quinta-feira, função quadrática, e a aula de resolução de questões. Ela vai estar exclusiva aí para os membros do curso Matemática Superior. Se você quiser maiores informações do curso, é só você clicar aqui no link da descrição, que você vai falar diretamente comigo, e aí você vai poder se inscrever, entrar no nosso grupo de membros, participar ali das aulas, ter acesso às gravações, os materiais. É um curso muito completo. E eu tenho aqui umas novidades, tá, para falar aqui com vocês. Nós temos dois concursos aqui muito grandes. Concurso do Rio Grande do Norte e do Pará, que estão aí. O Rio Grande do Norte já saiu o edital e o Pará ele está com a previsão, tá? Então a gente vai ter lives, tá? Terças e quartas, tá bem? Para esses dois concursos. Então vão ser novas lives, tá? E essas lives, elas vão estar na pegada que a gente chama aqui de reta final. Ou seja, vai estar focado em resolução de questões da banca. Então, um dia vai ser focado ali no concurso do Rio Grande do Norte, outro dia vai ser focado ali no concurso do Pará, tá bom? Eu vou ver aqui direitinho, mas provavelmente eu vou colocar quarta-feira Rio Grande do Norte e terça-feira Pará, tá? Porque terça... Aí, ó, o Cláudio comentou aqui, ó, saiu o edital hoje da capital do Rio Grande do Norte, Natal, vai ter os dois concursos aqui. Poxa, excelente, meu amigo. Eu fiquei sabendo desse concurso e eu tô até com a previsão, tá? Depois da aula, eu ver esse edital. Eu ver esse edital. Inclusive, tem até galera aqui, né? A gente tem a previsão de ter tipo o CNU, só que para concurso de professores de matemática, de professores. Então vai estar prevista aí como se fosse um Enem dos concursos, mas para concursos do magistério. Provavelmente isso aí vai ser para os institutos federais e os outros institutos que aderirem a isso, tá? Concursos estaduais, tal, quem aderir, tá bom? Sim, sim. Mas é aquilo, tá, gente? Aqui, eu só sou uma pessoa. Então, eu não consigo fazer retas finais para concursos assim de prefeituras. Então, a gente vai pegar os estaduais, tá bem? E para todos os outros, como até a Márcia colocou aí, ó, tem Morada Nova, o Cláudio comentou aí que tem capital do Rio Grande do Norte. Para todos os outros tem o curso Matemática Superior, que ele é completíssimo, tá? Tem todas as aulas ali na plataforma. Tem lives 2 vezes na semana. Isso aqui é uma live do Matemática Superior, tá certo? Então, vocês fiquem à vontade. Mas isso aqui é só uma novidade que eu quero passar para vocês, que terça e quarta a gente vai ter as lives do Pará e Rio Grande do Norte, e elas vão ser focadas em resoluções de questões, cada um da sua banca, tá bom? Então, acho que o Pará já tem uma banca prevista, a gente vai trabalhar com isso, Rio Grande do Norte também. Eu queria dar essa novidade para vocês, tá bom? Quem já faz parte do nosso grupo, do grupo ali, tanto o grupo de lives, não precisa ser adicionado em nenhum grupo, os links vão ser compartilhados lá. E se você está assistindo essa aula no YouTube e quiser fazer parte, é só entrar em contato, tá bom? Só entrar em contato, que aí eu atendo você, coloco nos grupos e tudo mais. O Cláudio, ele colocou o seguinte, ó, vai ser um curso à parte, eu vou adicionar ali alguns membros também do Matemática Superior, tá bom? Aí eu peço aí para você que você me passe aí o seu, o seu interesse, tá? E aí a gente faz ali a adesão, tá bom? Aí sim, ele é um curso à parte, tá? Ele é um curso de reta final focado em questões. Mas a gente faz aí, a gente faz aí uma promoção. Se você assinou o pacote anual, você tem direito aí a um curso de reta final. A gente faz alguma coisa desse sentido, tá bom? E é isso aí, gente. Ó, Jabá foi rapidinho, vamos começar aqui a aula. Pô, foi rapidinho dessa vez. Aqui.
Como é um material completo, eu coloquei muitos textos, tá? Aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Isso aqui é o padrão das funções polinomiais do segundo grau, que é a sua forma de escrita, a sua forma ali geral, né? Que é ax ao quadrado mais bx mais c. Nós temos os três coeficientes, e eu quero comentar já uma coisa aqui com vocês, que eu sempre coloco nos meus concursos de professores, né? Se chama condição de existência. Se você assistiu a aula de equação de função do primeiro grau, você vai lembrar disso. Existência. E isso aqui também é chamado, tá? Tem a condição de existência, é chamado também, esqueci agora o nome, condição de existência, forma fatorada, enfim, vamos chamar só de condição de existência que tá bom. Depois eu lembro o nome. Quando eu lembrar o nome, o outro nome que ela aparece, eu vou colocar. Esses coeficientes, eles não podem assumir qualquer valor. Para você ter uma função e ela ser chamada, lembrei, estar bem definida. Para uma função quadrática, ela estar bem definida, ou ela ser chamada de função quadrática, você tem que ter que seu coeficiente é diferente de zero. Bom, no caso ali do ax ao quadrado mais bx mais c. Sei que parece bobo, mas tem questões de concurso que cobram isso. E ele não utiliza isso de forma direta. Ele pergunta assim, qual o valor de k que a função está bem definida? Ou qual o valor de m para que a função, para a condição de existência da função quadrática? Então ele usa esses termos e aí acaba confundindo um pouquinho. Como, por exemplo, aqui, ó, ele coloca m menos 2 vezes x ao quadrado, mais m ao quadrado menos 4 vezes x, mais 10. Aí ele pergunta, por exemplo, o valor de m para que a função esteja bem definida. Aí ele te dá 2m, estão vendo? Mas aí você pode ignorar isso daqui. Porque a condição de existência é com esse cara, é com esse termo. Esse é o nosso coeficiente A. Bom, o nosso coeficiente A, ele é m menos 2. E aqui que você tem que falar, ó, que m menos 2 tem que ser diferente de zero, então m tem que ser diferente de 2. Essa é a sua condição de existência, tá? É bobinho, é simples, é para ser simples, tá? Mas é algo que é bom relembrar, porque isso cai em concurso com uma frequência, tá bom? Então, é algo simples, mas é bom a gente aproveitar nossa aula de concursos de professores para falar sobre algo que cai bastante em concurso de professores, tá bem? Como eu comentei aqui anteriormente, tempinho para você tirar aquele print, né? Sempre lembro, aquele print, tá? Uma outra coisa também. Você que está assistindo a gravação, está assistindo aqui essa aula, o link para você baixar esse material com todas as anotações está na descrição aqui do nosso vídeo. Se você está assistindo ao vivo, eu peço que você espere um pouquinho e acesse aí quando eu subir o vídeo no YouTube, que você vai conseguir pegar ali o material com as anotações, tá? Só dá para ter as anotações depois da aula, né, gente? Então, tem que esperar um pouquinho. Ok. E aí, a curva da função polinomial, ela é uma curva denominada parábola. Eu vou aproveitar esses dois pontos aqui que eu coloquei e a gente vai fazer um estudo do sinal dos coeficientes, tá bom? Como assim um estudo do sinal? Os coeficientes A, B e C, eles são muito importantes e com o sinal deles a gente consegue obter informações do gráfico e vice-versa. Então, é uma relação, né, bicondicional. Com o gráfico, você consegue obter informações dos coeficientes, e com os coeficientes, você consegue obter informações do gráfico. Então, vamos começar aqui. Ó, analisando os coeficientes. Vamos começar pelo coeficiente A. O A, ele determina a concavidade da parábola. Isso aí já está cansado de saber, né? Concavidade da parábola. Então, se o nosso A é positivo, se o nosso A é negativo, é isso. O B. O B, ele já não é muito falado, né? Alguém aí, vocês estão participando aí ao vivo, vocês lembram qual é
a característica no gráfico do coeficiente B. Por exemplo, se o B for positivo, qual é a característica que se implica no gráfico? Se o B for negativo, vocês lembram? Do B. Do A é fácil. Do A é concavidade, tá sorrindo, tá triste. Mas o B, vocês lembram? Então, né? Vamos lá. O B, se você estiver escrevendo, vai escrevendo. Pode escrever, pode escrever. Ele é o comportamento do gráfico ao cruzar o eixo Y. Então, ó, vamos aqui. Eu vou até trazer a minha mesa mais aqui para o centro para poder escrever melhor. Eu vou colocar dois gráficos com concavidades para cima. Tá? Dois gráficos com concavidades para cima. E eles possuem valores de B diferentes. Tá? No momento que esse primeiro gráfico ele passou o eixo Y, a minha função está descendo. Isso indica que o meu B ele é negativo. No momento que ele cruzou o eixo Y, a minha função está subindo. Isso indica que o meu B é positivo. Tá bem? Quando o B for zero, o eixo Y vai ser também um eixo de simetria. Ou seja, vamos bater um papo aqui. A parábola, ela é simétrica. Ela é simétrica em relação, tá, ao seu vértice, ao seu eixo de simetria. Se a gente for voltar aqui, ó, se eu for traçar, vou colocar de azul, se eu for traçar uma reta vertical passando pelo vértice, ela vai dividir a parábola em duas imagens, e essas imagens elas vão ser simétricas. Isso aqui nós chamamos de eixo de simetria, tá bem? É o eixo de simetria da parábola. E ela sempre passa pelo vértice. Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante? Se uma parábola possui um b igual a zero, esse eixo de simetria está no eixo y, porque o gráfico não está nem subindo nem descendo ao passar o eixo y. Tá bem? Conseguem perceber aqui que nesse gráfico, ó, o seu b é negativo, perceberam? Ó, tá caindo. Aqui, se eu continuar aqui a minha função, o b é positivo. Tá? Então, as parábolas possuem eixo de simetria. A parábola, ela é, como se diz, ela é simétrica em relação ao eixo. As raízes são simétricas em relação ao eixo de simetria, tá certo? E ao análise do coeficiente B, se o nosso B for zero, o eixo de simetria é equivalente ao eixo Y. Se o B é negativo, então o gráfico está caindo. Se o B é positivo, o gráfico está subindo. Tá bem? Isso é demonstrado, se vocês quiserem saber a demonstração disso, porque são devaneios que eu estou tirando da minha cabeça, né? Isso aí é demonstrado pela análise do... Ah, travou aqui um pouquinho, foi, voltou. É pelo teste da derivada primeira, tá bom? Se você for ir ali no curso de cálculo, ver a parte de derivada de função, você vai conseguir demonstrar isso. Eu vou falar ainda sobre o coeficiente C, mas se você quiser, se você tiver interesse aqui, você que está participando ao vivo, tá? Você que está participando ao vivo, se você quiser que eu faça a demonstração aqui rapidinho, só colocar no chat. Pô, faz aí, professor, faz aí que eu faço, tá? É bem rapidinho, né? Nada muito neuroso, não, tá? Mas envolve um pouquinho de derivada. Aí, se você quiser, por favor. E por último, mas não menos importante, o coeficiente C.
O C, ele é a altura onde o gráfico toca o eixo Y, e essa definição é todo termo independente, tá? Ou coeficiente independente de uma função polinomial tem essa característica. Todo termo independente, galera. Então, se a gente for olhar para cá, o que eu consigo falar dessa questão? Desse primeiro gráfico. Vou colocar aqui, ó, primeiro gráfico. Eu consigo dizer, ó, ela bate aqui em cima, então o nosso C é positivo, tá? Ela passa aqui, ó, caindo, então o nosso B é negativo. É uma concavidade para cima, então o nosso A é positivo. Então, nessa questão, eu consigo dizer que o meu A é positivo, o meu B é negativo e o meu C é positivo. Perceberam? Consigo dizer os três sinais só olhando para o gráfico. Agora, na outra, ó, tá batendo aqui embaixo, então C é menos. Ela tá subindo, tá subindo aqui ao cruzar, então B é positivo. E concavidade para baixo, a parábola, ela possui um A negativo. Então aqui você pode falar que o A é negativo, B é positivo e o C é negativo. É importante frisar que uma coisa não impacta a outra, tá? Você pode ter todos os sinais negativos, todos positivos, alternando, que às vezes você pensa assim, ah, então sempre que o A for positivo, o B também vai ser, ou o contrário. Não dita essa regra, tá, gente? Pode acontecer qualquer coisa aí. Que não pode acontecer o A zerar. Tá bom? Deixa eu perguntar aqui, porque é a segunda vez que eu vi a minha câmera aqui travando. A conexão tá boa? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá tudo legal? Tá normal, né? Tá bom. Obrigado, gente. É porque eu tava tendo esses dias problemas de conexão, tá? Por isso que eu tô perguntando. Quem é a galera do curso lembra, né? Que eu até tive que adiar uma live. Tive até que adiar uma live. A internet tá horrorosa. Choveu muito no Rio de Janeiro uns dias aí. Aí, infelizmente, né, conexão. As nossas empresas, né? Galera, tem alguém aí de São Paulo? São Paulo passou um perrengue esses dias aí também, né? São de chuva, apagão. Rio de Janeiro não tá muito diferente, não. Não diferente, não. A gente tá entregue, cara. Terrível. Bom, foi o que eu falei com vocês antes até da aula começar a gravada. Eu só contar aqui uma fofoquinha, antes da gente começar a aula gravada. Eu falei assim, eu vou respeitar vocês, eu não vou ficar explicando deltinha e bhaskara aqui numa aula de professor de matemática. Aí, então não vou fazer isso. Mas eu tenho que falar da análise do discriminante, eu vou falar bem rapidinho, tá? Então, isso aí eu vou falar rapidinho e vou mostrar esse quadro comparativo aqui para vocês. Ó. É um quadro que eu achei num site aqui de internet, um site aí no Google, e achei bem legal, porque ele fala aí dos sinais de concavidade, das possibilidades aqui de gráfico, então achei bem bacana, tá? E esse gráfico aqui também ele é muito bom para análise de inequações. Vocês pegaram ali inequações do segundo grau, tá? Então, é importante frisar aqui que o delta positivo são duas, delta igual a zero uma única raiz e o delta negativo nenhuma. A não ser que o seu concurso, tá? Eu vou colocar aqui agora um adendo, tá? Se o seu concurso cair complexos, então, ó, vai ser caneta vermelha se o concurso cair complexos. Tá bem? Aqui você vai, se cair complexo, você vai trocar isso aqui por complexas. Aqui, o seu única raiz, aí você vai trocar por complexa. E se o seu concurso cair complexo, provavelmente ele vai cair também polinômios. Então, você pode chamar isso daqui de raiz de multiplicidade. Tá bem? Então, isso também pode, tá, aparecer no seu concurso, e se ele falar que é raiz de multiplicidade, é para indicar que é uma única raiz real. Teve um professor que levantou a mão, tá? Nós não eu desativei o áudio. Eu desativei o áudio, tá bom? Então, se você puder deixar aqui a mensagem, tudo bem. Maria, eu vi que você mandou mensagem que também no final da live eu te respondo. Tá? Não posso parar agora, não, mas depois eu te respondo.
Não, tudo bem, Márcio. Tranquilo, tranquilo. Mas se levantar a mão, eu dou o stop. Tá, gente? E pode usar as mensagens também. Se ficar com dúvida, coloca ali, que aí eu vou e ajudo vocês. Vamos lá. Então tem a raiz de multiplicidade. E aqui é quando for complexos, você não vai usar esse termo, tá bom? Você vai colocar que são duas raízes complexas. E quando nós estudarmos números complexos, vocês vão ver que uma vai ser o conjugado da outra. Mas eu vou colocar aqui, ó, um conjugado da outra. Vou colocar aqui conjugado para vocês lembrarem. Porque uma raiz vai ser A mais BI e a segunda raiz vai ser A menos BI. Então as raízes elas seguem essa característica, tá? Se o seu concurso tiver números complexos. E a parte da raiz de multiplicidade, caso você fale assim, pô, não entendi raiz de multiplicidade, professor. Por que é raiz de multiplicidade? Se você for pegar essa função aqui, pensar aqui numa função que tenha isso. Mais 4x mais 4. E aí você for calcular as raízes, tá bom? Essa função, se você for calcular o deltinha vai dar zero. Também pode confiar. Só que ela é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, ela pode ser escrita dessa forma. Todas as funções quadráticas que são delta igual a zero, elas são trinômios, não são trinômios quadrados, elas podem ser ali, né, escritas dessa maneira, tá? E aí acaba que quando você calcula, você acha a raiz aqui o menos 2 e você acha as raízes aqui, ó, iguais. Por isso que a gente fala raiz de multiplicidade. Ela é uma raiz de multiplicidade 2, porque a sua forma fatorada, ela aparece duas vezes, tá? Isso aqui eu já estou adiantando o assunto de polinômios. Mas aí você chama que é uma raiz de multiplicidade 2. Tá bem? Porque a forma fatorada, ela aparece duas vezes. Então, você pode chamar de raiz única ou você pode também utilizar o raiz de multiplicidade. Tá? Excelente. Ah, gente, olha só, nas aulas eu pego muitas coisas. Quem assistiu ali, por exemplo, função do primeiro grau, na análise do coeficiente A das funções, eu peguei conhecimento de geometria analítica, tá? E trouxe para jogo. Aí aqui, polinômios. E é assim, não fica assim, pô, caraca, o cara tá adiantando aí assunto. Tô, gente, eu tô, tem que adiantar, cara, porque é melhor para o concurso de vocês. Aí aqui é um quadrozinho para vocês analisarem, eu não vou falar muito sobre ele, mas quando a gente entrar na nossa aula de inequação do segundo grau, a gente vai utilizar muito esse quadro, tá? A gente vai utilizar muito ele. Então, dê uma olhadinha, tá vendo? Com delta negativo, principalmente o delta negativo, tá? Porque ele não toca o eixo, tá bom? Ele fica ou sobrevoando, ou todo acima, ou todo abaixo. E aí quem dita o coeficiente. Então não dá para você dizer o tipo do gráfico. É importante frisar isso aqui, ó. O que é importante desse quadro? Não dá para você ditar uma característica completa do gráfico, tá bom? Sem você saber o valor do discriminante ou somente com o discriminante. Você precisa do discriminante também do coeficiente A, para dizer mais ou menos ali o que está acontecendo. Tá bom? Importante aí frisar. Agora a gente vai entrar num estudo muito bacana. Muito bacana. Mas aí eu vou fazer o seguinte. O vídeo não ficar muito longo, eu vou parar a gravação e vou dividir em duas partes. Valeu.